Olá, hoje nós vamos falar sobre a consulta de adequabilidade para a construção. Esta consulta ela é muito importante para orientar o cidadão se é possível construir naquele local em que uma empresa ou uma pessoa física tem interesse em construir no município de Fortaleza. A consulta ela é de caráter consultivo, ela não gera uma responsabilidade para que a pessoa que emitiu a consulta necessariamente construa naquele endereço. Mas, caso ela tenha interesse em, de fato, dar andamento a esse plano, a emitir licenças posteriormente, essa consulta vai ter um caráter muito importante e o código que ela irá gerar é preciso ser sempre informado nos passos a seguir, certo? Como eu falei, nós estamos aqui no ciclo da construção. Então, este é um passo que vai ser sempre resgatado nas próximas licenças da construção. Falando ainda sobre a consulta, ela tem uma emissão imediata, gratuita e acontece no licenciamento digital autodeclaratório. A adequação, ela vai ser avaliada de acordo com as seguintes variantes: a atividade exercida, o porte, a classificação viária e a classificação da zona. A validade da consulta, na verdade, não há exatamente, mas nós orientamos que sempre que você for especular, pensar em construir um novo endereço, que você emita uma nova consulta, pois assim você estará assegurado de que aquela consulta está adequada com a legislação vigente, ok? E também é preciso emitir uma nova consulta quando for fazer a construção em um novo endereço, quando for fazer uma nova construção. Aí é preciso emitir uma nova consulta, ainda que seja na mesma rua, não importa. Um novo empreendimento, uma nova consulta. A consulta irá considerar principalmente 3 legislações: o Plano Diretor, a Lei de Parcelamento e Desocupação do Solo e o Código da Cidade, além de decretos, portarias que possam existir, estar vinculado com este assunto. Então, a consulta irá fazer uma leitura, basicamente, dessas legislações e dar uma simplificada na compreensão do cidadão. Nós já temos um vídeo aqui no canal falando sobre a consulta de adequabilidade de funcionamento. É bem semelhante, porém, para o ciclo da construção, será necessário emitir uma consulta de adequabilidade da construção. A grande diferença entre as duas será na parte lá das áreas, mas vamos com calma que daqui a pouco eu explico melhor. Chegando aqui no canal Urbanismo e Meio Ambiente, para emitir uma consulta, preciso clicar em Serviços e Licenciamento da Construção, e aqui em cima, em Consulta Prévia de Adequabilidade Locacional para a Construção. Nesta página, irá ter uma orientação do passo a passo. Vou dar início, então vou emitir a minha consulta de adequabilidade da construção. Clicando aqui, irei verificar quais são os documentos necessários que preciso ter em mãos antes da emissão e consigo também emitir uma consulta. Chegando nesta página, irei selecionar a segunda opção, que trata-se da construção civil. Assim como a do funcionamento, esta página será igual. Preciso informar o IPTU, clicar em adicionar. Caso eu não saiba o IPTU, posso selecionar aqui em não sei meu IPTU, mas é importante que aquele terreno já tenha uma inscrição de IPTU registrada, ok? Seleciono que este será o imóvel que eu desejo emitir a consulta. Caso eu tenha mais de um imóvel, preciso informar o IPTU de todos eles, ok? E aqui informo se o empreendimento funcionará nele um box ou um quiosque, no meu caso direi que não. E aqui informarei o CPF do representante legal. Após clicar em próximo, chegarei na página de atividades. Aqui é necessário que eu informe qual é o CNAE, ou seja, qual é o nome da atividade que será exercida naquele estabelecimento. Nesse ciclo da construção, nós vamos utilizar como exemplo
o residencial multifamiliar. Então, aqui irei começar a digitar e já irá aparecer para mim as opções múltipla escolha. Depois clique em adicionar. Se esta for a única atividade desse edifício, seleciono ela como principal, pronto, é suficiente, e clico em próximos. Se houver mais de um tipo de atividade nele, é necessário que eu informe todas elas e selecione uma como principal. Após isso, clique em próximo. Chegando aqui na página de áreas, como eu havia dito, esta é a maior diferença que há entre o outro tipo de consulta que existe aqui na secretaria. Então, primeiro de tudo, é importante preencher aqui, clicando nesta pequena caneta, que será a área precisa informada no cartório, na inscrição de IPTU lá no cartório. Estamos falando aqui de um exemplo. Então, eu vou informar aqui que seria 10.000 metros quadrados. Assim que eu clicar nesse check, ele irá preencher automaticamente esse campo de área total do terreno da matrícula, ok? Para saber sobre as outras áreas, vou mostrar aqui alguns slides para vocês. Sobre a área do terreno utilizada pelo empreendimento e a área do terreno remanescente. Olha só, temos aqui dois exemplos. O primeiro exemplo é, caso eu tenha aqui um terreno, ele não está 100% ocupado, até porque ele não poderia, pois precisa respeitar os parâmetros urbanísticos de permeabilidade, por exemplo, mas todo esse terreno está com a função de uma pizzaria, por exemplo, de um restaurante, vamos supor. Então, nesse terreno, haveria um playground, né, brinquedo para criança, haveria a área do empreendimento, ou seja, do restaurante em si, uma área para estacionamento e guarita. Mas não importa, pois 100% da área está sendo para essa finalidade. Nenhuma parte seria remanescente. Então, aqui, na área do terreno utilizada pelo empreendimento, seria 10.000 metros quadrados e em área remanescente, 0. Já no exemplo 2, eu tenho aqui um terreno, porém, vamos supor que também seria uma pizzaria, porém eu tenho aqui apenas 8.000 metros com essa finalidade. Os outros 2.000 metros, eu tenho uma intenção de vender esse terreno futuramente, por exemplo. Então, aqui no preenchimento da consulta, esses 2.000 metros quadrados seriam a minha área remanescente. Por quê? Porque então todos os parâmetros urbanísticos, os índices, irão incidir, irão apenas para os 8.000 metros quadrados. Então aqui na área do terreno utilizada pelo empreendimento seria 8.000 metros quadrados e na área do terreno remanescente 2.000 metros quadrados. Já que em área construída total do empreendimento, será o total de área, o somatório das áreas de piso de uma edificação, inclusive as ocupadas por paredes e pilares. Então, essa definição está na nossa lei de parcelamento e ocupação do solo. Nesta etapa, eu não preciso destrinchar, detalhar onde é que está cada uma dessa área. Isso vai acontecer lá no alvará de construção. Mas esse dado precisa estar compatível com o alvará de construção que será emitido mais à frente. Depois, por fim, eu tenho uma área construída para definição de porte. Esta é a área que eu preciso realmente consultar a legislação. Lá no anexo 5, a depender de qual é o tipo de atividade, ou seja, aqui a classificação da atividade, o grupo e o subgrupo, haverá uma coluna de porte esclarecendo sobre como fazer esse cálculo. Caso você tenha alguma dúvida sobre esse preenchimento, que é normal, você pode nos contactar via pré-análise, que os analistas irão dar os melhores direcionamentos nesse sentido. Aqui, então, no nosso exemplo, eu irei preencher que a área do terreno utilizada será 10.000, do terreno remanescente, 0, a área construída total do empreendimento, 5.000, e a área construída para a definição de porte, irei dizer também que seria 5.000. Sigo então clicando em próximo. Pronto, tendo aqui então uma espécie de rascunho nessa aba de confirmação,
clico em solicitar. Por fim, é gerado então um protocolo e o resultado foi dado como deferido. Ótimo! Clicando aqui em sair, eu consigo clicar em download da viabilidade e ter a minha viabilidade em mãos. Importante que eu guarde esta informação, guarde esse documento para emissão das licenças posteriores. Este, então, seria um exemplo de uma consulta. Veja, ela contém 10 páginas e nela haverá orientações em relação também aos indicadores urbanos, uma série de detalhes sobre o meu terreno e na primeira página a definição já de qual é o zoneamento, se está de fato adequado nos pontos da via e da zona, se há possibilidade de isenção e se há risco sanitário. E também um código QR para que seja verificado posteriormente a veracidade deste documento. É importante entender que os resultados possíveis da consulta, além de adequado, seriam inadequado, projeto especial e necessita de análise. Basicamente, nesse nosso tutorial, o que preciso informar aos senhores é que, caso tenham dúvidas em relação a isso, entre em contato com a pré-análise, pois cada caso é bastante específico. Nesta página, há algumas orientações sobre os próximos passos, certo? A nossa próxima capacitação será sobre plano de gerenciamento de construção civil, para assim darmos andamento ao nosso ciclo da construção. Caso você tenha alguma dúvida, veja aqui a nossa descrição com algumas orientações sobre nossos canais de atendimento e deixe nos comentários sugestões de próximos vídeos que vocês desejam visualizar. Até a próxima!